Fevereiro 5, lendo a história de Deus. Êxodo 5. O faraó aumenta a opressão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. O rei do Egito, porém, respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Disse também: Essa gente na terra já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles que tratem de ir e ajudar a palha. Exijam deles a mesma quantidade de tijolos que já faziam antes. Não reduzam a cota. São preguiçosos, por isso estão clamando. Deixem-nos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram as suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Então os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó: Já não darei palha a vocês. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota designada de tijolos dos dias anteriores? Então, os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, os teus servos, não recebemos palha. Contudo, nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. O faraó respondeu: Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andou dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes foi dito que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida diariamente. Ao saírem da presença do faraó, encontraram com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus oficiais sobre nós e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Deus anuncia a libertação. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Êxodo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Pela minha mão poderosa, ele os deixará ir. Pela minha mão poderosa, ele os expulsará do país dele. Deus disse ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles.
Também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de juízo. Farei de vocês o meu povo e serei o Deus de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país dele. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor transmitiu uma ordem a Moisés e a Arão com respeito aos israelitas e ao faraó, ou seja, a de tirar os israelitas do Egito. As genealogias de Rubem, Simeão e Levi. Estes foram os líderes das famílias patriarcas. Os filhos de Rubem, primogênito de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os clãs de Rubem. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, conforme as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme os seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs de Levi, conforme as suas gerações. Amrão casou-se com a sua tia Joquebebe, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão casou-se com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eliázar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Estes foram os clãs dos Coraitas. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Futiel, a qual lhe deu um filho, Finéias. Estes foram os líderes das famílias dos levitas, conforme os seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: Tirem os israelitas do Egito, organizados conforme as suas tropas. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Arão, o porta-voz de Moisés. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Êxodo 7. O Senhor disse a Moisés: Preste atenção. Dou a você a minha autoridade diante do faraó, e Arão, o seu irmão, será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, o seu irmão, dirá ao faraó que deixe sair os israelitas do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, embora multiplique os meus sinais e prodígios no Egito.
ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito as minhas tropas, o meu povo, os israelitas. Assim, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes tinha ordenado. Quando falaram com Faraó, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83. A vara de Arão transforma-se em serpente. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando o Faraó pedir que façam algum prodígio, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do Faraó. Ela se transformará em serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus oficiais, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e elas se transformaram em serpentes. A vara de Arão, porém, engoliu as varas deles. Contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. A primeira praga, sangue. O Senhor disse a Moisés: o coração do Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o à margem do Nilo para encontrá-lo, e também leve na mão a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixe o meu povo ir para prestar-me culto no deserto. Até agora, porém, você não me deu ouvidos. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não poderão beber das suas águas. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do Faraó e seus oficiais, e toda a água do Nilo transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o Nilo cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. O coração do Faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. O Faraó deu-lhes as costas e voltou para o palácio. Nem assim o Faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos à margens do Nilo para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do rio. A segunda praga, rãs. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Êxodo 8. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você se recusar a deixá-lo ir, ferirei todo o seu território com uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão no seu palácio, no seu quarto e até na sua cama. Entrarão também nas casas dos seus oficiais e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, nos seus oficiais e no seu povo. Depois, o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim,
Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subirão e cobrirão a terra do Egito. Os magos, porém, fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão. Ele disse: Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que tu e as tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no Nilo. Amanhã, o faraó disse. Moisés respondeu: Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, os teus oficiais e o teu povo. Sobrarão apenas as que estão no Nilo. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. O Senhor agiu conforme o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Quando, porém, o faraó percebeu que houvera alívio, endureceu o coração e não deu ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. A terceira praga: mosquitos. Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em mosquitos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, surgiram mosquitos que vieram sobre os homens e os animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em mosquitos. Quando, porém, os magos tentaram fazer surgir mosquitos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os mosquitos atacavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó se endureceu e ele não lhe deu ouvidos, conforme o Senhor tinha dito. A quarta praga: moscas. Depois, o Senhor disse a Moisés: Levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus oficiais, o seu povo e as suas casas. Tanto as casas dos egípcios quanto a terra em que pisam se encherão de moscas. Naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gerson, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas haverá ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadirão o palácio do faraó e as casas dos seus oficiais, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Ele disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus aqui na terra. Assim, não seria apropriado, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são uma prática detestável para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que são detestáveis para eles, isso não os levará a nos apedrejar. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. O faraó disse: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. Agora orem por mim. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, os seus oficiais e o teu povo. Que o faraó, porém, não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor agiu conforme o pedido de Moisés. As moscas deixaram o faraó, os seus oficiais e o seu povo.
Não restou uma só mosca. Também dessa vez, o faraó endureceu o coração e não deixou o povo sair. Êxodo 9. A quinta praga, morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você ainda se recusar a deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos: os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. O Senhor, porém, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo, dizendo: Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, o seu coração tornou-se insensível e ele não deixou o povo ir. A sexta praga, feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés o lançará para o alto, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas subirão nos seres humanos e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a lançou para o alto, e feridas purulentas surgiram nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga, granizo. O Senhor disse a Moisés: Levante-se bem cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus oficiais e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado a terra. Eu, porém, o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em destratar de forma insolente o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiveram sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os oficiais do faraó que temiam a palavra do Senhor apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Os que, porém, não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos campos do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Então o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios lampejavam sem parar. Nunca houve uma tempestade de granizo tão intensa como aquela em todo o Egito, desde que este se tornara uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruindo toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozém, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo estamos errados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui.
Moisés respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Eu pensei, no entanto, que tu e os teus oficiais ainda não temem ao Senhor Deus. Ora, o linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Contudo, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Então Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente, e tanto ele quanto os seus oficiais endureceram o coração. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.